Existe uma voz dentro da sua cabeça. Uma voz que nunca se cala. Ela é a sua maior crítica e, às vezes, sua única fã. Ela é a voz que sussurra: você não é bom o suficiente quando você falha. E eu sou o melhor quando você vence. É a voz que compara incessantemente a sua vida com a dos outros nas redes sociais. É a voz que se ofende, que sente ciúmes, que precisa ter a última palavra em uma discussão. Na jornada espiritual, essa voz recebeu um nome pequeno, de 3 letras, mas que carrega o peso de 1000 batalhas: o ego. E por muito tempo a mensagem foi clara: o ego é o inimigo, o grande vilão a ser destruído, transcendido, aniquilado. Fomos ensinados a travar uma guerra contra ele. Mas e se essa guerra for a razão pela qual estamos perdendo? E se, ao lutar contra o ego, estivermos apenas lhe dando mais força? Bem-vindo de volta ao canal Quantum. Eu sou Rico Balso. Hoje, vamos colocar o dedo em uma das feridas mais profundas da busca espiritual. Vamos desmistificar essa entidade complexa e entender de uma vez por todas se o ego é o nosso maior inimigo ou, se bem compreendido, o nosso mais poderoso aliado. Primeiro, o que é o ego? Esqueça a ideia de que ego é apenas arrogância. Isso é só um dos seus sintomas mais barulhentos. O ego, em sua essência, é a sua identidade construída. É a máscara que você começou a criar na infância para sobreviver e se encaixar no mundo. Pense nele como um software, um sistema operacional. Ele é a soma de todas as suas crenças, memórias, talentos, traumas e do seu nome, da sua profissão, da sua história pessoal. É o eu com um I minúsculo. O eu que se sente separado de todo o resto. Sua função original era nobre: proteger você. Criar uma fronteira entre você e o mundo para que você pudesse navegar esta realidade física. O problema não é que o ego existe. O problema é que nós esquecemos que estamos usando uma máscara. Nós nos fundimos com o software. Acreditamos que somos a história e não a consciência que a vivencia. Quando essa identificação total acontece, o ego deixa de ser um útil servo e se torna um mestre tirano. E um mestre que governa a partir do medo. O medo fundamental do ego é o da sua própria morte. O medo de não existir. E a partir desse medo primordial nascem todos os nossos sofrimentos. É o ego que te prende ao passado, porque sua identidade é feita de memórias. Sem sua história de dor ou de glória, quem seria ele? É o ego que te projeta em um futuro ansioso, buscando validação e segurança para garantir sua sobrevivência. É o ego que precisa de drama para se sentir vivo, que cria conflitos para ter algo contra o que lutar e, assim, reforçar suas fronteiras. É ele que julga os outros para se sentir superior e se julga para se sentir vítima. É exaustivo, não é? Viver sob essa ditadura do medo. A espiritualidade tradicional nos disse para matar esse ditador. Mas pense comigo, como você pode lutar contra uma parte de você mesmo sem criar uma guerra civil interna? Lutar contra o ego é o próprio ego em ação. É o ego criando um novo personagem para si mesmo. O guerreiro espiritual que vai destruir o ego. É a armadilha perfeita. Então, qual é a saída? A saída não é a aniquilação, é a integração. É mudar a sua relação com ele. É fazer as pazes. É promover o ego de ditador a um valioso membro da sua equipe. E como fazemos isso? O primeiro passo, e o mais crucial, nós aprendemos no nosso último vídeo: a observação sem julgamento, o mindfulness. Quando um pensamento egóico surge, como ninguém me valoriza, em vez de acreditar nele ou lutar contra ele, você simplesmente o observa. Você dá um passo atrás e diz internamente: ah, interessante, eis a mente contando a velha história da falta de valorização. Nesse exato momento de observação, a mágica acontece. Se você pode observar o pensamento, você não é o pensamento. Se você pode testemunhar o padrão do ego, você não é o ego. Você é a consciência silenciosa por trás dele. A cada vez que você faz isso,
Você retira um pouco de poder do ego e o traz de volta para o seu centro, para o seu eu verdadeiro. Você para de alimentar o tirano. O segundo passo é a compaixão. Entenda que o ego opera a partir de um medo profundo. Ele é como uma criança assustada que grita e faz birra para conseguir atenção e se sentir segura. Em vez de gritar de volta, você pode acolhê-lo. Você pode dizer internamente: eu entendo o seu medo. Eu sei que você só está tentando me proteger, mas agora eu estou no comando. Está tudo bem, nós estamos seguros. Tratar o ego com compaixão desarma sua reatividade. O terceiro passo é a reintegração. Comece a usar o ego como a ferramenta que ele foi feito para ser. Pense em você, a consciência, como o presidente de uma grande empresa. O ego é o seu gerente de operações. O presidente define a visão, a missão, o porquê, que vem do coração, do propósito, da alma. O gerente de operações, o ego, pega essa visão e a executa no mundo prático. Ele organiza, planeja, comunica, age. Com um ego integrado, você pode ter ambição, mas uma ambição que serve ao seu propósito e não à necessidade de validação. Você pode ter uma personalidade única e forte, mas sem a necessidade de se sentir especial ou melhor que os outros. Você pode usar sua história pessoal não como uma identidade que te aprisiona, mas como uma ferramenta para se conectar com os outros e compartilhar sua sabedoria. O ego não é seu inimigo, ele é o seu veículo para navegar na Terra. O problema é quando o carro começa a pensar que é o motorista. A jornada do despertar não é sobre jogar o carro fora, é sobre gentilmente assumir o seu lugar de direito no banco do motorista, agradecer ao carro por sua função e, finalmente, dirigir a sua vida na direção que a sua alma escolheu. O ego é a máscara. A sua tarefa não é destruí-la, mas lembrar-se de que por trás dela existe um rosto infinito, luminoso e livre, o seu rosto verdadeiro. Qual é a principal história que o seu ego te conta repetidamente? A de que você não é bom o suficiente? A de que você é uma vítima? Compartilhe com coragem nos comentários. Trazer essa história para a luz é o primeiro passo para se libertar dela. E se inscreva, pois a nossa jornada para além da máscara está apenas começando. Até a próxima.